Amigas e amigos, é óbvio que, por qualquer ângulo que se olhe para esta decisão da Lava Jato de mandar prender o ex-presidente golpista, usurpador, Michel Temer, né, a gente constata facilmente que se trata de uma aberração, né, uma aberração jurídica, né, uma aberração lógica, sobretudo. Evidentemente que não se trata de defender, né, os cachorros loucos têm essa mania, né? Tem até um colunista, eu já vou falar dele aqui, aí da laia dos cachorros loucos, né, que ele fala uma aberração nesse sentido. Essa lógica primária, imbecilizada, típica de cachorros loucos, né, de ao se defender uma determinada posição, ou se criticar uma determinada posição, ele já vê logo que está se defendendo outra. É um raciocínio primário, né, bem primário, primitivo, né, pré-civilização, essas coisas todas aí, né, típica de fascista, né, de fascismo. Né? Portanto, não se trata aqui de fazer a defesa de seu ninguém, se trata sim de fazer um esclarecimento, né, do que está acontecendo, qual é o sentido mesmo que está por trás dessa atitude aí. O jornal Folha de São Paulo fez aí um levantamento, fez uma matéria, disse que o Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato que mandou prender o Temer, Moreira Franco e mais algumas pessoas, disse que usou o verbo parecer 19 vezes. Né, diz que ele explica aqui que no sentido de dúvida ou incerteza, diz aqui o juiz menciona outras justificativas para a prisão preventiva que aparecem no Código do Processo Penal, mas não diz como esses fatos teriam ocorrido com Temer. Para evitar transferência de ação, ele afirma que o caso não tem relação com crime eleitoral. Né, essa história aí, isso para a Lava Jato é fatal, o cumprimento da lei, do Estado Democrático de Direito, né, liquida, eles dizem, né, que a Lava Jato está sob ataque, está lá os boquirrotos da Força Tarefa, Carlos Fernando Santos Lima, Deltan Dallagnol, Robertson Pozzobon e Caterva, a Lava Jato está sob cerco, sob ataque, não sei o que, tal, sob o cerco e ataque, né, por quais meios? Da defesa do Estado Democrático de Direito, da civilização, do combate ao fascismo, é isso, nada mais que isso. É o caso, por exemplo, não à toa que nessa história toda, né, tem pelo menos 3 próceres do espectro da Operação Lava Jato, né, do submundo aí do Poder Judiciário, né, que defendem posições idênticas, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que ele defendeu que os crimes comuns deveriam ser julgados pela Justiça Federal e os delitos eleitorais pela Justiça Especializada. Veja que ele faz uma distinção entre crimes e delitos. Onde que isso se embasa juridicamente? Né? Quer dizer, eu estou falando nesse caso específico, porque qual é toda a acusação que eles dizem? Que tinha Caixa 2, né? E o Caixa 2 serviu para financiar as campanhas eleitorais e uma parte desse Caixa 2 foi apropriada. É o caso do Sérgio Cabral, por exemplo, ex-governador do Rio. A única coisa que ele confirma, de não fiz mesmo, foi que ele pegou uma parte do Caixa 2 e usou para benefício próprio. Olha aí. Agora, a origem do Caixa 2 é o que eu digo sempre aqui. Aí eles fogem disso como o diabo da água benta. Né? Que aí ele diz que sustenta que a última, no caso dos delitos eleitorais, olha só, o rocambole, né? Não seria vocacionada para julgamentos criminais. O Barroso tem um discurso, né, de pregador, né, típico da Lava Jato. Ele tem mania de fazer longos discursos sobre a corrupção, que a corrupção mata, que a corrupção tira recursos da estrada, do hospital, da escola, não sei mais o que, tal, mas não chega a nada, né? Só verborragia e tal. Quer dizer, o senhor ministro, né, o senhor doutor Barroso, que eu chamo ele de pangaré da Globo, né, vai então atrás do Caixa 2, sustente e dê consequência no que o senhor fala. Não é simplesmente ficar aí falando, isso é politicagem, claro. A corrupção é isso, né? A corrupção é sistêmica, é o discurso do Sérgio Moro, que é multipartidária, que vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que vai para cima, que vai para baixo e tal. Sim, mas espreme tudo isso e sai o quê? Nada. É uma soma de zeros, né? É isso, quem tiver curiosidade, procure os discursos do Barroso. Sérgio Moro também disse que escreveu nas redes sociais, agora está nas redes sociais, grava vídeo, né? Ele gravou um vídeo aí, né? Nessa polêmica com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ele termina aqui, Deus abençoe, o discurso de pastor.
picareta, vigarista, que não tem nada a ver com a religião. Deus abençoe essa grande nação, tal. E ele disse que a justiça, entre aspas, a justiça eleitoral não está preparada para julgar corrupção ou outros crimes comuns. Se a justiça eleitoral não está preparada, a Lava Jato está? Deduz que sim, né? Então por que ela não apura o Caixa 2? Olha aí. O que é o cinismo? A convicção do cínico, que não se sustenta, tem a consistência de uma bolha de sabão. Aí vai o outro, o quer. Dá Lava Jato. O Deltan Dallagnol, que publicou também nas redes sociais, no dia que o STF tomou a decisão, aspas, ele disse: hoje começou a fechar a janela de combate à corrupção política que se abriu há 5 anos no início da Lava Jato. Se abriu, por que eles não apuraram então a corrupção? Estão fazendo o que lá? A gente sabe o que eles estão fazendo. Olha aí, como eles se alinham num argumento fajuto, os três, Barroso, Moro e Dallagnol. A Constituição ela é absolutamente clara, né? Que ela diz que é a Justiça Federal que julga causas de interesse da União, ressalvada a competência da Justiça Militar e Eleitoral. Aqui não tem margem para outra interpretação. Seu Barroso, seu Moro, seu Dallagnol e a turma toda aí. E o Código Eleitoral também enfatiza que o ramo aí da Justiça Eleitoral é responsável por processar e julgar os crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos. É isso, é óbvio. Que eu sempre falo aqui, eu não estou falando da minha cabeça, está escrito no Código Eleitoral. Tem Caixa 2? Tem. Usou a Caixa 2 para fazer campanha? Usou. Quem foi eleito? Oh, essa conta aqui da Justiça para a Justiça Eleitoral. Sim, mas aí veio do Caixa 2. Caixa 2, Justiça Comum, vai lá investigar o Caixa 2, a origem do Caixa 2. Vão? Aqui, ó, que eles vão nada. Teria que investigar a Operação Banestado. As contas CC5, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, essas coisas. Aí entra a história do Bretas, voltando à história do Bretas, né, que ele disse aqui que o coronel, que o Temer teria dito que o coronel, olha só, até onde vai o cinismo, que o tal do coronel João Batista Lima nunca ajudou a arrecadar recursos para campanhas políticas e não há indícios da prática de crimes eleitorais. A investigação sobre o pagamento de propina Temer em obras da eletronuclear deve correr na Justiça Federal e não na Justiça Eleitoral. Ele simplesmente deduziu nisso. Como o Temer falou que o tal do coronel João Batista não arrecadou para a campanha eleitoral, arrecadou para ele. Mera dedução, né? Que é aquela história da indústria da delação premiada. Foi um cara lá, tal, Engevix, disse e tal, ele disse aí para mandar prender. Com qual justificativa? Para quê? Com qual objetivo? Se não aquilo que o Tasso Gereissati, tucano lá do Ceará, falou, né? Espetáculo midiático. Espetáculo, né? A prisão do Moreira Franco, por exemplo, né? Acho que eles se imaginavam agentes 007, alguma coisa assim, né? Uma coisa, um espetáculo mesmo, né? E também teve a entrevista coletiva dos procuradores lá da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, né? Que eles foram questionados sobre as razões que embasaram a prisão preventiva. Prisão preventiva, para quê? É isso que o advogado da defesa do Michel Temer falou, quer dizer, qual o risco que o Temer oferecia, né? Se oferecia, fundamente. Não tem uma linha sobre isso. Eles dizem lá que o procurador Eduardo Euage, por exemplo, né, que ele argumentou que o pedido para a detenção de Temer se deve aos, entre aspas, crimes que ele praticou durante uma vida inteira. Se for isso aí, gente, né, se for pegar gente aí que praticou crimes a vida inteira. Aí ele disse que o Temer foi acusado de comandar uma organização que há 40 anos atua no Brasil, desviando os recursos públicos em diversos âmbitos do poder público. Demonstre isso. O que foi a privataria tucana? O que foi? Pá, enfim, não adianta ficar repetindo coisas assim. Aí ele disse, entre aspas, estranho seria se Michel Temer não tivesse sido preso. A prisão dele é a decorrência lógica de todos os crimes que ele praticou durante uma vida inteira, pertencendo a uma organização criminosa muito sofisticada. Olha que perigo aí, ó. Tem aqui, ó.
O advogado da defesa se chama Eduardo Pizarro Carnelos, que ele disse que os fatos pelos quais o ex-presidente Michel Temer é investigado são de 2014. É óbvio que aí é uma resposta da Lava Jato, essas coisas que eu já comentei aqui, né? A Lava Jato se sentiu enfraquecida e deu uma demonstração, falando, nós temos a força e tal, né? Que o Merval Pereira falou isso, eu já vou comentar também sobre isso. Que ele diz aqui, portanto, não há risco de, em liberdade, ele atrapalhar as investigações e sua prisão preventiva é ilegal. Se é 2014, ele está atrapalhando o quê? Porque o que justifica a prisão preventiva? Aliás, eles não mencionam isso, que ele estava atrapalhando. Simplesmente, não, ele ganhou 40 anos praticando crime, vamos prender. Prendeu. É desse jeito. Aí ele diz, até porque a medida foi baseada na palavra do delator José Antunes Sobrinho, sócio da Engevix, ele não apresentou nenhum elemento de que o ex-presidente estivesse envolvido em crimes. Isso é verdade, absoluta verdade, né? Aí tem o tal do Mário Rosa, que eu falei, que é um colunista da mídia. Esse Mário Rosa se envolveu naquela polêmica lá comigo e o Hugo Studart na questão do livro Infame, Indecente, Borboletas e Lobisomens, para atacar os meus livros, do Maurício Grabois e o outro que eu escrevi também do Carlos Nicolau Daniele, atacar o PCdoB, atacar a Guerrilha do Araguaia, coisa típica aí dessa turma aí, né? Esse submundo que tem aí. Aí teve aquela polêmica, quem me acompanhou há de se lembrar disso, foi agora recentemente. Esse Mário Rosa foi um dos. O que é que ele faz? Ele pega um manifesto do movimento chamado Mulheres com Lula e põe, no lugar do Lula, Temer, né? Que é absolutamente, rigorosamente correto. O argumento serve para o Lula, serve para o Temer. Agora o Lula é o Lula e o Temer é o Temer. Essa distinção básica que o cachorro louco não consegue fazer. Ou não quer fazer, né? É básico, isso é elementar. Não precisa ter um raciocínio mais sofisticado do que aqueles dos primórdios da humanidade, né? Um raciocínio, uma criança de 5, 6 anos conseguiria fazer. Mas o Mário Rosa não consegue fazer aqui. Que diz aqui o manifesto, ele troca onde se ler Temer, ele pôs, onde se lê Temer, seria Lula, ele pôs o Temer no lugar, que aí o manifesto diz, dirigimos-nos por meio deste a Vossa Excelência, que o manifesto foi endereçado ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, pelas mulheres com Lula. Aí dirijo a Vossa Excelência para lhes solicitar todo o empenho legal e constitucional para a imediata libertação do ex-presidente Michel Temer. Salta aos olhos até para qualquer leigo a flagrante inconstitucionalidade da prisão, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista das inexistentes provas de sua culpabilidade. Fez-se tábula rasa do devido processo legal e do princípio do julgamento justo. O cárcere assodado do ex-presidente Temer fere de morte a Constituição brasileira, que prevê ser qualquer pessoa considerada inocente até transitada em julgada sentença condenatória. O dispositivo do artigo da lei maior é intuitivo e só a má intenção de um intérprete parcial poderá nele prever a possibilidade de antecipação da pena, atentando contra o princípio da presunção da inocência, tão caro às lutas democráticas do país e da civilização. A se manter esse estado de coisas, a justiça brasileira ficará irremediavelmente exposta como jurisdição política carente de seriedade e entrará na história como protagonista de um dos mais vergonhosos episódios de nossa vida pública. A liberdade no tempo devido de Michel Temer é o que a cidadania espera da cúpula do Poder Judiciário Nacional nesse difícil momento de nossa vida política. E o empenho para realizar esse imperativo histórico é dever de Vossas Excelências, que a sociedade saberá cobrar. Por todo o exposto, aguarda-se a ação decisiva e enérgica das autoridades. Onde está o erro aqui, Mário Rosa? É isso. Aprenda uma coisa básica, de criança. Básica. Você é da turma lá da Hugo Studart. Mas só para você saber. Hugo Studart também, né? Aquela turma lá, enfim. Hugo Studart e esse aqui, Mário Rosa, né? Pesquisar história, os fatos, ir abrindo as coisas, compondo, né? Raciocínio elementar. Lula é Lula, Temer é Temer. Sabe? Os crimes atribuídos de um e de outro, que se apure. Agora, os dois estão na mesma condição de ser perseguido por um movimento fascista elementar, Rosa. Não seja cachorro louco, né? Enfim. Agora,
vem aí a Miriam Leitão, por exemplo. Eu sempre falo aqui, esses porta-vozes do Grupo Globo, que ela escreve na coluna dela no jornal O Globo, diz que a última dúvida que desabou sobre a Lava Jato foi a decisão de 5-3 aí a favor daquela história da justiça eleitoral. Aí diz que todo mundo aí dos Bolsonaro, ela fala aqui, né, que é isso, eles não engolem o Bolsonaro. É por isso, né, que o Bolsonaro é o Bolsonaro. E a sua trupe, os cachorros loucos, o Mário Rosa, o Studart, então mais ou menos assim, neste patamar de... Eu digo assim, quando falta a honestidade intelectual, né, quando falta o rigor com os fatos, essas coisas básicas da civilização, né, que as pessoas optam por deixar de lado e fazer politicagem, malandragem, igual faz aqui agora este Mário Rosa. Ele fez lá com o livro do Hugo Studart, e fez também o Hugo Studart e todo o seu séquito. Aí diz ela aqui, a Miriam Leitão, que os bolsonaristas, né, nessa onda surfou o grupo político do presidente Bolsonaro, tentando de novo manipular politicamente a luta contra a corrupção em manifestações e agressões nas redes, como fez durante a campanha eleitoral. Aí diz ela, nenhum grupo político, muito menos do atual governo, é dono da luta, porque no dia que for, aí sim acabou a Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato é da direita. Não é nenhum grupo político, muito menos o atual governo é dono dessa luta. A luta contra a corrupção não é da Lava Jato, não é da direita. A luta contra a corrupção isso é histórico. Ele tem falado isso aqui, o sentido da corrupção. Por que só a esquerda pode combater a corrupção? Isso também é um raciocínio elementar, né, de classes sociais e tal. Quem é quem na pirâmide social, quem defende o quê, enfim, né, questões que também eu tenho abordado muito aqui. Aí diz ela que o fato de o ex-juiz Sérgio Moro ter virado ministro não deu ao governo um selo de qualidade. E é isso, quer dizer, o Moro seria o selo poderia ter dado o selo de qualidade a esse governo. Né? Esse governo é da Lava Jato, é importante dizer isso. Quem assumiu ideologicamente a Lava Jato no governo foi esse grupo aí. Eles ficam esperneando e tal. O Merval Pereira fala, né, como eu disse na coluna dele, que ele disse que a Operação Lava Jato, com a prisão do ex-presidente Temer, repete um método de atuação para mostrar, isso aqui é seríssimo, para mostrar que não se intimida diante de retrocessos provocados por decisões do STF ou do Congresso. A operação de hoje, foi a coluna de ontem, né, da prisão do Temer e tal, foi uma clara resposta à decisão do Supremo da semana passada de enviar para a Justiça Eleitoral os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e assemelhados conexos ao de Caixa 2. Eles negam, agora o Merval pergunta, não, foi isso mesmo. Ele diz, não foi, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não sei o que, tal. Aí o Merval Pereira sabe, ele é porta-voz, ideólogo dessa gente. Aí ele diz, sempre que sofrem uma derrota, os procuradores encontram um jeito de mostrar resiliência da operação de combate à corrupção. Foi assim com o Pezão e tal, né? E aí diz que mais à frente que a acusação passa longe do Caixa 2 e de financiamentos eleitorais. A acusação, no caso do Temer, né? Você passa longe, vamos ver, levanta o tapete aí, vocês não são os bonzões aí da história? Aí ele diz que ao mesmo tempo são outros, que os tempos são outros e essa nova geração de juízes e procuradores tem uma visão de direito muito diferente da que prevalecia antes do mensalão. Visão de direito precisa ser muito mal intencionado para fazer uma interpretação fora do que está escrito com letras claras na Constituição e nos outros códigos democráticos. E ele está dizendo aqui que esse juiz tem uma nova visão do direito, uma visão à margem do direito. Não é o direito constitucional, não é o direito democrático civilizado. Que ele diz aqui, a ação protelatória da defesa dos acusados é o que marcava os processos e tal. Aí cita o caso do Maluf, né, que o Maluf, os crimes atribuídos a ele, né, já estão prescritos e tal, mas aí essa nova interpretação diz que não, que ele tem que estar cumprindo prisão domiciliar, não sei mais o quê. Com base em que eles fazem isso? Se é para punir os crimes, que se crie as condições para... Não, precisamos criar as condições para punir o crime, cumprindo a Constituição, as leis, etc, etc. Aí sim, estamos de acordo. Agora, burlar, rasgar a Constituição para supostamente combater crimes, aí, meus amigos, aí é ser facínora, é ser fascista, é ser cara de pau, é ser cínico, é isso. Né? Que aí ele fala aqui, até o ministro José Luiz Roberto Barroso interpretou que a lavagem de dinheiro é imprescritível. Lógico, Barroso interpreta do jeito dele, é isso que eu falei aqui, né, agora há pouco. Né? Que ele prega como se fosse uma religião.
faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando, mas não o que eu faço. Vai lá investigar Lava Jato, lá, ó, os 2 bi, Banestado, Maringá, né, Garibaldi, etc, etc. Vai lá, ô Barroso, Pangaré. Aí ele diz aqui que prossegue aqui o Merval, né, dizendo que tudo isso também tem a ver com o julgamento aí que o STF vai fazer no dia 10 de abril, essa questão da prisão em segunda instância, essa violação da Constituição, né, mais um processo aí que é da Lava Jato. É da Lava Jato isso aí. É uma Constituição à margem da Constituição, né, eleita, dos eleitos lá da Constituinte de 88, a Constituição do povo. Isso aqui é a Constituição da Lava Jato. Que ele diz que será difícil mudar o rumo da discussão, pois já está claro para a maioria que permitir a prisão apenas no final de todos os recursos implica a volta ao passado, quando ninguém poderoso ou rico, ou as duas coisas, ia preso. Não ia e não vai, porque isso aí, esses teatros, prenderam o Cunha, agora o Temer, o Moreira Franco e tal, isso aí não é combater corrupção, não é combater o crime. O crime verdadeiro, senhor Merval Pereira, o senhor sabe muito bem onde está. É isso aí que está. Né? Agora, essa questão toda aí, né? Para eles é o seguinte, tocar a economia ou ficar aí nesse blá 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 da extrema-direita, né? A mídia vai fazendo isso, vai dando apoio ao Lava Jato, porque é importante combater o lulopetismo, PT, manter o Lula preso, né? Manter a esquerda, né? Um projeto aí progressista, de desenvolvimento, de democracia, essas coisas todas, né? Muito longe da possibilidade de voltar ao poder. Essa história aí dos acordos acordos não, né? As cedências unilaterais do Bolsonaro, a comitiva que teve nos Estados Unidos, essa questão da OCDE, por exemplo, né, que é conhecida como Clube dos Ricos. O Brasil vai entrar no Clube dos Ricos, tem uma charge aí que eu vi, né, vai entrar como? Só se for como garçom, né? Agora, para entrar no Clube dos Ricos, tem que fazer o que os ricos querem. E o que os ricos querem? Reformas, entre aspas, trabalhista, da Previdência, privatização, que é dinheiro, 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 dinheiro. Oh, somos ricos, estamos aqui junto com os ricos, dando dinheiro para os ricos. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro para pagar a aposentadoria, não tem dinheiro aí para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, não tem. Né? Mas para dar para os ricos, tem. Né? Que é a condição para entrar na OCDE, é exatamente isso aí. E não foi à toa que o Lula recusou, né, entrar na OCDE, porque quando convidaram ele, não são bobos nem nada, né? Convidaram ele falou assim, eu entro, mas leva também junto a China e a Índia, se eu não me engano, eu até peguei isso, China e a Índia, né, que eram grandes parceiros do Brasil lá no BRICS, a história que eu já comentei aqui, dos blocos, etc, etc. E o Lula falou, não, se eles não entrarem, eu também não vou entrar lá para quê? Para ser o faxineiro da OCDE? Eu sou rico, estou aqui no clube, lá varrendo o chão da OCDE. É cada uma. A mesma coisa da OTAN, né? A OTAN, o Trump diz que quer o Brasil na OTAN. Vai fazer o que na OTAN? Com que armas que vai entrar na OTAN? Para quê? Se não para fazer igual aqui na Venezuela, o caso da Venezuela aqui, por exemplo, né, que tem aí uma estimativa que isso exigiria que o Brasil destinasse atualmente 2% do PIB a gastos militares, dinheiro lá para ele, que é financiar a OTAN com dinheiro aqui do nosso PIB, né, que hoje o país gasta em torno de 1 e pouco por cento do PIB, e a maior parte dos recursos é consumida pela folha de pagamentos de pessoal ativo e inativo. É isso, né? A história do projeto aí da reforma da Previdência. É que isso aí vai consumir, isso aí vai virar uma polêmica, né? Os jornalões estão batendo duro, né? O Estadão, o Globo chega a dizer que os 3 jornalões fazem editoriais hoje sobre isso. E o Globo chega a pôr no título que a reforma da Previdência é biombo para soldos e tal, né? Dinheiro lá para os alta patente. Essa história, né? De cooptação política, essas coisas todas. Né, que eles dizem que essa história de economia, que eles iam economizar 97 bilhões de reais em 10 anos, que agora vão economizar só 10, porque entrou aí a tal da reestruturação de carreira, lá de cargos, não sei o que é exatamente dinheiro que isso vai custar 86 bilhões, consequentemente o que eles previam economizar para dar lá no clube, né, de Wall Street, do mundo financeiro e tal, na OCDE, né, isso caiu para 10 bilhões, aí está aí a chiadeira, né? Fizeram essa bater, quer dizer, o Jair Bolsonaro passou lá em Washington, né, e se comprometeu a fazer isso, então eles têm que tirar, por isso que a outra reforma da Previdência, para eles, é
uma questão fundamental, uma questão sagrada, né? Tem aí o caso do jornal Valor Econômico, que dá uma matéria falando aqui que a passagem de Bolsonaro lá em Washington, né, teve aí um importante fiador, que é um tal de Gerald Brent, que é executivo de Wall Street, que foi apoiador de primeira hora do Bolsonaro e responsável por abrir as portas dos Estados Unidos ao então deputado, ainda no início da campanha, discretamente. Brent teve participação importante e tal, né, que ele foi lá, ele que organizou o jantar oferecido a Bolsonaro, né, com executivos, com expoentes da direita americana, né, aí no ambiente interno. Diz que a viagem de Bolsonaro para o Fórum de Davos, ele diz assim, que a viagem do Bolsonaro para Davos e a hospitalização por conta lá da facada e tal, né, tirou um pouco ele da governabilidade. Quem entrou? O Mourão, o vice Mourão. Agora ele recuperou e tal, e o Mourão foi escanteado. Que ele diz aqui, entre aspas, houve um vácuo depois da posse, mas o sucesso dessa visita vai isolar muito a influência de Mourão dentro do governo. Aí o jornal diz que ele é filho de mãe brasileira, pai americano, né, que ele nasceu lá em Chicago, morou no Rio de Janeiro e tal, e é amigo do senador Flávio Bolsonaro, e foi um dos primeiros executivos do mercado a aderir ao bolsonarismo. Ele diz que ele atua lá nas empresas de investimentos de Nova York e tal, que é interlocutor frequente desse Steve Bannon, né, e é engajado no movimento que chama-se The Movement, que é um grupo criado por ele para reunir lideranças de direita em todo o mundo. Que essa história, o Bolsonaro está no Chile, né? O que ele foi fazer lá no Chile? A primeira coisa que ele fez foi elogiar a ditadura do Pinochet. Ele, o Onyx Lorenzoni, também deu entrevista na Rádio do Rio Grande do Sul, falando de banho de sangue, justificando. Quer dizer, teve banho de sangue, mas isso custou o tal do neoliberalismo, essas coisas todas aí, né? Aí ele falou lá pelos cotovelos, o Bolsonaro teve protestos, né, e tem até um deputado lá que ele defendendo o Pinochet, o Bolsonaro, né, e então aquela verborragia típica dele, né, contra a Venezuela, ele diz que está lá para acabar com a Unasul. É um alinhamento direto com os Estados Unidos, que eles vão criar lá um tal de Fórum Pro-Sul, né, Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América Latina. Desenvolver com qual perfil, com quem, tal, com os Estados Unidos? A Unasul era isso, eu cansei de falar aqui, para inserir o Brasil, sobretudo, e os seus aliados aqui, né, da América do Sul, né, como um bloco lá no BRICS, e o BRICS outro bloco que enfrenta os blocos dos Estados Unidos com a União Europeia, o comércio mundial, essas questões elementares para o desenvolvimento e a soberania e tal, né, mas enfim, ele disse que vai acabar com tudo isso, e tem lá os protestos, né? Tem inclusive parlamentares e tal. Aí tem uma declaração interessante que é de um chileno chamado Patrício Navia, ou Navia, professor da Universidade de Nova York. Ele diz que a aproximação com Bolsonaro pode ser tóxica. Ele, entre aspas, ele diz: às vezes é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. O governo Bolsonaro improvisa muito, não é sistemático, não tem um norte. Ele parece estar mais preocupado em fazer grandes declarações do que construir alianças duradouras. É isso. Exatamente isso, quer dizer, como que eles vão governar assim? Com base em que vão comprar de quem, vender para quem, né? Como é que eles vão retomar o desenvolvimento, né? Como é que eles vão fazer aí as ditas reformas? Né? Pode vir um socorro externo? Pode. Agora, isso aqui é essencialmente essa ideia, né, do blá blá blá, quer dizer, eles vão governar na base do blá 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 e achando que todo mundo vem aqui. Os investidores, ele só fala isso, os investidores, o mercado, que não sei mais o que, mas assim, e o povo, a nação, aí isso aí não entra, não faz sequer parte do vocabulário deles. Mais ou menos, aí entra essa história aqui, né? Quando se fala da Unasul, do BRICS e tal, a gente imediatamente é remetido para a história, né? Aquela história que eu sempre digo aqui, da expansão do regime norte-americano, a lógica do nazifascismo, que era também do expansionismo, que depois o regime norte-americano assumiu, do ponto de vista político, né? O que eles estão fazendo aqui é simplesmente aderir a esse expansionismo, como faziam as quintas colunas lá do regime nazista, como eu disse aqui num vídeo recentemente. É isso aí. É uma mera quinta coluna fascista, todo esse espectro aí abarcando o bolsonarismo, o lavajatismo. Muito obrigado pela atenção, divulgue os Lados da Notícia, um abraço e até a próxima.